go, make my body go, make our bodies higher. Boa tarde, oitavo ano. A nossa aula de hoje é lá da página 18. Nós vamos trabalhar a página 18, página 19 e página 20, certo? Tem uma atividade prática na página 20 que nós vamos fazer quando for a nossa próxima aula presencial. Daí nós faremos na sala de aula essa atividade. É uma atividade simples, não requer material, tá? Só pede que nós façamos em sala de aula. Por isso que não vai ser feito hoje, tudo bem? Lá na página 18 diz assim: low-tech e high-tech. Vocês sabem qual a diferença dessas duas expressões? O que significa essas duas expressões? Então vamos lá, vamos ver, vamos ler para poder identificar, para poder entender o que significa cada uma delas, tá? Você sabia que existe um nome para a tecnologia anterior à informática e à computação? Ela é conhecida como low-tech, ou seja, antes da informática, antes da computação. É uma tecnologia, como você colocou, uma tecnologia fraca, né? Mas também podemos chamá-la de baixa tecnologia. Provavelmente você nem se dê conta, mas muitos dos objetos que você usa no dia a dia foram produzidos por meio da tecnologia low-tech. Quer um exemplo? A cadeira em que você está sentado. Isso mesmo, ela é constituída de diversos pedaços de madeira, aço ou plástico, conectados entre si com parafusos, ou seja, baixa tecnologia, tá? Aí vocês têm uma imagem que é do espetáculo Wicked, dirigido por Carmen Jorge, Paraná. É um exemplo do uso de high-tech na dança. Na arte, podemos citar como exemplo de low-tech os efeitos especiais presentes nos filmes de Méliès. Para dar a impressão de que alguém havia desaparecido, ele parava a câmera, retirava o personagem e voltava a filmar. Essa técnica se chama stop motion. É considerada básica nos dias de hoje, mas na época era o que existia de mais avançado. É como se você fosse fazer um filme hoje em casa. Você vai fazer a filmagem, por exemplo, aqui desse quadro. Eu quero que o quadro apareça primeiro em branco, daí depois eu quero que ele apareça riscado. Então na hora que eu vou riscar e escrever no quadro, eu pauso a minha filmagem para poder escrever, para depois dar play e gravar de novo já com o quadro preenchido. Seria esse mesmo princípio. Faz uma conexão de várias fotografias, uma conexão de várias imagens, ou então de vários momentos separados, sempre batendo a foto ou então fazendo a pausa na gravação, tá? Atualmente, um século depois de Méliès, já é possível fazer alguém desaparecer muito facilmente usando um programa de computador. Ou seja, se algum diretor continua trabalhando com low-tech, é por opção. É esse o caso de Rick Seabra e de Andrea Jabor, que nós vimos na nossa aula passada, da técnica que eles utilizaram para poder montar o espetáculo Isadora. Eles utilizaram uma técnica low-tech, porque eles utilizam da projeção de imagens separadas ou então de criar um cenário variado, como acontece lá quando ele coloca grãos de areia, dá o zoom para poder fazer a ideia de que estão na Lua. Aqui, ó. Eles escolheram usar uma tecnologia em que tudo é feito à mão, mesmo tendo disponíveis recursos mais complexos ou high-tech, de alta tecnologia. Rick permanece o tempo todo no palco e o público o vê operando os seus objetos e a câmera. Essa é a sua linguagem como artista e também o seu diferencial. Justamente por em uma era da tecnologia, ele optar por fazer o seu trabalho todo em low-tech, com baixa tecnologia, então acaba sendo o seu diferencial. Quando muitos outros artistas estão optando, não só artistas, né, mas em diversas áreas estão optando pela utilização da tecnologia high-tech. Ao contrário de Méliès, ele quer mostrar ao público como é feito o seu espetáculo. Ele não quer apenas que o público veja o espetáculo pronto, ele quer que o público participe da organização, da produção do seu espetáculo. Então, para ele é importante mostrar todo o passo a passo de como é organizado o seu espetáculo, tá bom? Na tecnologia low-tech, os artistas lidam com os materiais em si e por isso é possível visualizar seu mecanismo de forma palpável. Já na high-tech, a alta tecnologia, tudo está associado ao universo digital, de hardwares ou então de softwares. Então nós não vemos
Nós não sabemos, por exemplo, quando você pega um filme de mega produção, como os filmes da Marvel, vamos pegar lá os Vingadores. Você vai pegar os Vingadores, você não tem ideia de como é produzido todos aqueles efeitos especiais. Tem aqui, para quem já assistiu os Vingadores Ultimato, tem, por exemplo, a cena... Ultimato não, perdão, Vingadores Guerra Infinita, que tem a cena do Doutor Estranho, que ele aparece com várias mãos, certo? Então, naquela cena, foi feito somente com a computação gráfica, mas usando a tecnologia high-tech. Se nós fôssemos voltar no tempo para fazer a utilização da tecnologia low-tech, ele faria a posição, o movimento dele dos braços aqui, 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 e fariam várias fotos, certo? Em sequência, para depois fazer uma junção dessas fotos, um sequenciamento dessas fotos, uma do ladinho da outra, para poder montar a cena em si. Hoje não, ele faz só uma e eles fazem o restante com a produção gráfica, feita no computador utilizando softwares, hardwares e a tecnologia high-tech. Tudo bem? O videogame é uma tecnologia high-tech, pois tudo se processa na tela e você não sabe exatamente o que faz o seu avatar saltar ao toque de um botão. Na arte, um tipo de tecnologia high-tech muito utilizado são os softwares de criação de dança. Em dança, no caso como a Isadora, desenvolvido pelos estadunidenses Doug Stoffiel e Mark Coniglio. O programa permite que, por meio de sensores fixados no corpo, o movimento dos bailarinos interaja com sons, luzes e imagens. Nós temos também o videogame, o Xbox, né? O Xbox ele te permite a interação com o jogo por meio de uma câmerazinha que tem o sensor e você participa do jogo no momento real, não só com controle. Você participa, tem um jogo de dança, que é o Just Dance, né? E tem outros jogos, tem jogos de corrida, tem jogos de exercícios físicos, enfim, são jogos que fazem com que você interaja fazendo movimento, fazendo exercícios físicos em tempo real, certo? Vamos lá, pessoal, continuando. No Brasil, a Companhia Paranaense PIP, Pesquisa em Dança, dirigida por Carmen Jorge, trabalha com esse tipo de linguagem, a linguagem high-tech. No espetáculo Wicked, que é esse espetáculo da página da imagem do livro de vocês, de 2010 foram usados sensores de peso no chão e de flexão e direção no corpo das bailarinas, que transmitiam informações por meio de Wi-Fi aos softwares Isadora, Max MSP e Ableton Live. Os programas, por sua vez, devolviam a informação ao ambiente na forma de áudio, alterações na iluminação e projeções. Vamos lá, a próxima página. Na página 19, propõe uma atividade para vocês fazerem, uma atividade prática para vocês utilizarem da tecnologia low-tech ou tecnologia high-tech, só que vocês não farão essa atividade. Tá? Eu estava lendo a descrição dela, é muito trabalhosa, requer muito material, então fica complicado da gente fazer essa atividade agora. Um outro momento talvez a gente faça ela, tá bom? Vamos lá. Eu Venho da Lua. É o nome de espetáculo, nome de módulo espacial, nome de softwares. Isadora já apareceu algumas vezes nesse capítulo. Você sabe o motivo? São homenagens a Isadora Duncan, um ícone da história da dança, ou como Andrea Jabor cita em seu espetáculo, a mãe da dança moderna, ok? Isadora tinha um espírito livre. Ela nunca quis se casar e é um símbolo da emancipação feminina. Talvez por isso tenha detestado as aulas de balé clássico que teve. Em vez disso, ela preferia dançar de acordo com a sua própria vontade, com seu próprio ímpeto, sem seguir uma sequência de passos prontos. Eu já falei para vocês que quando a gente pensa em balé clássico, você tem toda uma sequência, toda uma ordem que você precisa seguir. E a dança moderna não, a dança moderna difere completamente disso, porque a dança moderna trabalha com movimentos livres, certo? Uma vez questionada sobre a sua origem, Isadora Duncan respondeu: "Mas não está claro que eu venho da Lua?" Perguntaram para ela de onde ela vinha, daí ela disse: "Não está claro que eu venho da Lua?" Ela sempre gostou dos astros. Naquela época, as mulheres usavam espartilhos e tinham pouquíssima voz social. E Isadora Duncan foi uma das primeiras bailarinas a dançar com os pés descalços,
e roupas leves e esvoaçantes, inspiradas nas túnicas usadas pelos antigos gregos. Além de se apresentar em teatros, ela dançava também em espaços abertos, como bosques, florestas, praias, contemplando a natureza. Dessa forma, o vento e as ondas do mar frequentemente eram o mote de seus movimentos, que, segundo ela, vinham da alma. Isadora Duncan foi responsável por grandes transformações na arte e foi também uma das precursoras da dança moderna, com a finalidade de levar seus ideais de liberdade e de uma educação pela dança. Ela esteve em turnê por diversos países. Viveu até mesmo na Rússia socialista, que na época era arquirrival dos Estados Unidos, que era seu país natal. A dança moderna é um movimento que começou no início do século XX e que despertou o interesse de diversos artistas com estilos bem diferentes. Observe algumas de suas características em comparação às do balé clássico, muito em voga na época. Lá na página 20, vocês têm as diferenças entre a dança moderna e o balé clássico. Vamos lá. Quais as principais características da dança moderna? Ok? No balé, a figura do coreógrafo, que concebe os espetáculos e dirige os bailarinos, está sempre presente. Na dança moderna, por outro lado, é valorizada a criação individual de cada artista, certo? No caso, respeitada a individualidade de cada um deles. Não que no balé não seja, é respeitado. Só que no balé clássico, você tem a sequência de passos, né? Por exemplo, os movimentos dos braços. Vocês têm a primeira, segunda, terceira posição. Na dança moderna você não tem esse sequenciamento, você fica livre para fazer os seus movimentos mais instintivamente, ok? No balé, o tronco tende a permanecer estável, ereto, ok? E são os braços e as pernas que se movem na maioria das vezes. Você tem, por exemplo, uma representação no balé Lago do Cisne. Você vê a bailarina com o tronco ereto e toda a delicadeza e a leveza dos seus movimentos estão nos braços e nas pernas, certo? Na dança moderna, o centro do corpo se torna mais atuante. Vocês podem observar, por exemplo, aí nessa imagem da Isadora Duncan, na página 19 do livro de vocês. Vocês têm ela com um tronco bem curvado, fazendo o seu movimento, ok? E os pés descalços e maior contato com o chão na dança moderna, que passa a ser usado também para acolher movimentos sentados e deitados. Movimentos encolhidos, movimentos deitados no chão, que senta e que levanta. Então, são movimentos bem mais variados, ok? Voltando aí na página 19, vocês têm a imagem da Isadora Duncan, um pouquinho da história dela. Isadora nasceu na cidade de São Francisco, que fica nos Estados Unidos, tá? E teve uma infância pobre e difícil ao lado das 3 irmãs e da mãe. Contrapôs com sua forma livre e bela de dançar. Diversos acontecimentos trágicos ocorreram na vida de Isadora, certo? Ela perdeu os 2 filhos, ainda crianças, em um acidente automobilístico. Além disso, a própria morte dela foi bastante trágica. Isadora passeava em um carro conversível e sua echarpe longa e esvoaçante enroscou na roda do carro e a enforcou, certo? Então, essas são as principais características da dança moderna com relação ao balé clássico. E nós vimos também nessa aula as diferenças entre a tecnologia low-tech e a tecnologia high-tech e como elas são utilizadas na arte, certo? Deixo abraço em todos, uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.